Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de ensaio de impactos. Nessa aula falaremos sobre o teste de impacto ISOT e Sharp. O equipamento ou a máquina de ensaio de impacto possui esse formato. É um martelo preso a um pêndulo que será solto e eu medirei a altura final que ele vai alcançar e compararei com a altura inicial e assim determinarei a energia absorvida. Lembrem que energia absorvida é medida em Joule, como toda unidade de energia. Mas o que diferencia então o ensaio Sharp para o ensaio ISOT? O que diferencia os dois é o tipo de corpo de prova e principalmente como esse corpo de prova ele é posicionado na máquina. No ensaio Sharp, o corpo de prova é posicionado horizontalmente e ele fica então preso em dois suportes e o martelo irá ser solto e passar entre os dois suportes, rompendo assim o corpo de prova. No ensaio ISOT, o corpo de prova fica engastado no equipamento na sua posição vertical e o entalhe fica bem próximo da base onde ele foi engastado. Assim, o martelo vai passar e vai entrar em contato com essa parte do corpo de prova na posição vertical. Os materiais podem apresentar o comportamento dúctil ou um comportamento frágil. Porém, alguns deles vão possuir essa característica de ter um comportamento dúctil frágil, uma transição dúctil frágil. Em geral, materiais com estrutura CFC não apresentam grandes variações de energia, ou seja, eu não tenho uma região dúctil frágil bem caracterizada. Já materiais de estrutura CCC já apresenta uma transição dúctil frágil mais visível. Nesse caso, nós podemos observar uma comparação da curva de energia absorvida em função da temperatura para um aço inoxidável 304, que é um aço austenítico, inoxidável austenítico, e um aço carbono tradicional 06, provavelmente um aço 1060, que possui estrutura cristalina CCC. Observem a diferença no formato da curva para esses dois materiais. Nesse caso, olha, nós temos aqui uma transição dúctil frágil entre as temperaturas em torno de 50 graus Celsius e 150 graus Celsius. No aço inoxidável 304, eu já não observo essa variação de energia absorvida. Detalhe aqui também importante é observar que mesmo não possuindo essa variação dúctil frágil, o aço inoxidável CFC possui na sua totalidade, o aço inoxidável 304 em sua totalidade, uma maior tenacidade do que o aço 1060. O teor de carbono ele é fundamental para que o material apresente a transição dúctil frágil. Observe que quanto menor o teor de carbono, mais visível e mais característico é a faixa de transição dúctil frágil. Um aço com 0,11% de carbono, o 1011, na verdade aqui provavelmente um aço 1010 talvez, ele possui aqui uma transição dúctil frágil
em temperaturas entre menos 80 e menos 40 graus Celsius. À medida que o teor de carbono vem aumentando, essa transição dúctil-frágil começa a ser menos visível e a temperatura na qual ela acontece também aumenta. Um aço, por exemplo, com 0,41% de carbono, ele apresenta uma transição dúctil-frágil, olha, já em temperaturas elevadas, aqui entre 0 e 80 graus Celsius. Não é característica, é uma faixa bem mais ampla, mas ele apresenta essa variação. E como nós já conversamos também no início do curso, né, mesmo aquele não apresentando, um aço, por exemplo, um 1080, não apresentando uma clara região de transição dúctil-frágil, ele apresenta uma tenacidade bem menor do que um aço de baixo carbono. Quanto menor a quantidade do carbono, mais dúctil é o material e menos resistente também é o material. E como nós podemos obter os resultados de um teste de impacto? O resultado do teste de impacto, como nós já falamos várias vezes, está correlacionado diretamente entre a altura inicial e a altura final. Como nós podemos encontrar a altura inicial do martelo? Em termos de cálculo, a altura inicial é igual a S multiplicado por 1 menos cosseno de beta. O que é o S? O S é a distância ao centro do pêndulo. É essa distância. É a distância do martelo até o seu centro de rotação, seu eixo de rotação. E beta é o ângulo entre a posição do martelo inicial e o ponto central do meu equipamento. Esse ângulo aqui. A altura final é igual a S vezes multiplicado por 1 menos cosseno de alfa. Alfa já é o ângulo oposto ao ângulo beta, relativo à altura final do corpo de prova. Observe que esse cálculo, para nós, não será importante quando analisarmos o resultado do teste, pois o equipamento ele já vai fazer essas medições para a gente de maneira automática. Nós vamos fazer a leitura do resultado no próprio equipamento. Mas é importante nós sabermos fazer esse cálculo para verificar se nosso equipamento está desregulado, se os resultados estão coerentes. Quando nós não entendemos a matemática por trás do teste, nós ficamos refém ao equipamento. E qualquer erro que esse equipamento apresentar, nós ou não perceberemos, ou nós não conseguiremos resolver. E como nós medimos, então, a energia absorvida? A energia potencial inicial do meu martelo é relativo à altura inicial. Ou seja, energia potencial inicial é igual à massa do martelo multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura inicial. E qual que é a energia potencial final do meu martelo? Será a massa do meu martelo multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura final do meu martelo. Subtraindo a altura inicial da altura final, eu vou obter a minha energia de impacto. Logo, anotem essa equação, a energia de impacto é igual à massa do martelo multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura inicial menos a altura final. Observem aqui que nós estamos ignorando perdas por atrito e por diversas outras resistências dos componentes do meu sistema.
A nossa máquina ela será calibrada para já absorver esses erros. Ao iniciar o teste de impacto, nós iremos calibrar a máquina, fazendo com que o martelo percorra todo o caminho sem atingir um corpo de prova. E aí nós veremos qual que é a altura final desse martelo, sem que haja nenhum empecilho. E essa altura final será considerado para a gente o nosso ponto de partida do teste. E assim, considerando esse ponto como sendo o nosso zero, toda a energia perdida a partir daí vai ser a energia perdida para o impacto. Nós veremos num videozinho como isso acontece. Aqui nós temos algumas comparações sobre o ensaio Charpy e o ensaio ISOD, em termos do corpo de prova. O ensaio Charpy possui 3 tipos de corpo de prova. O mais utilizado é o que tem o entalhe em V, o tipo A. Observe que eu tenho um entalhe em V. Esse entalhe é feito em V porque essa quina viva do entalhe é um concentrador de tensão bem eficiente. E assim, provavelmente, eu garantirei que o meu material vai se romper. Caso seja necessário, não haja rompimento do corpo de prova, ou o rompimento não esteja adequado para o meu processo, eu posso utilizar o tipo B, cujo o entalhe apresenta um formato de ferradura, como nós vemos aqui, ou o entalhe em U. Já o ensaio ISO é realizado com entalhe em V engastado vertical no equipamento. Não esqueçam que para o ensaio Charpy, eu posiciono o material horizontalmente na base do equipamento. Vamos ver um videozinho do processo acontecendo. Inicialmente eu vou posicionar o martelo na altura inicial. Vou soltar e ele vai atingir a sua altura máxima. Observe que a altura máxima já é o meu ponto zero. O meu equipamento deve chegar nesse ponto zero para garantir que está calibrado. Vou utilizar um corpo de prova em entalhe V, posicionado horizontalmente à base, ou seja, é um ensaio Charpy. Novamente, vou zerar o meu equipamento. E observe que agora o ponteiro não vai chegar no zero. Ele vai chegar ali, olha, um pouco acima de 12 joules. Essa é a superfície do corpo de prova após o ensaio. Observe que tem pouca redução da redução lateral e tem uma superfície relativamente plana, típico de um ensaio em um material frágil. Agora, nós temos o mesmo material normalizado. Depois do teste, observe que a energia absorvida foi bem maior. Tanto é que o material nem chegou a se fraturar completamente. Característica do material dúctil, como um aço normalizado. Observe que as reduções laterais são bem mais elevadas, eu tenho uma superfície bem mais fibrosa e bem menos plana, bem característico de uma fratura dúctil.
Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês, tanto no nosso sistema quanto na descrição desse vídeo, para vocês verem o vídeo original na sua totalidade. Deem os créditos a esse vídeo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Uma boa semana de estudos e até mais.